Ele já delirava, obviamente, mas pela primeira vez ali. Naturalmente, ele tinha num consultório um delírio encapsulado. E foi esse delírio, foi havendo possibilidade, então, dele se expressar a partir desse delírio. Pedro iniciou, ele dizia que pessoas estranhas e que ele não podia ver estavam entrando em seu quarto para enrolar seus cabelos, como fazem com as mulheres. E ainda haviam gravadores atrás da porta para gravar seu pensamento. Hoje em dia isso não existe mais não, tá? Hoje é chip. Dizem que colocaram um chip. Esse delírio aparecia apenas nas sessões. Em uma delas, revelou-me que iria a um centro de candomblé, levado pela família. Telefonou-me depois para contar que o pai de santo havia dito que ele era filho do orixá Obaloaê. Na noite seguinte, recebi um telefonema de seu pai. Pedro havia tentado matar a mãe com uma faca e estava amarrado ao pé da mesa, chamando por mim. A família me pedia que eu fosse até lá. Levei comigo a pedra que a Lígia nomeava como a prova do real, que ela dava sempre na mão, que se usa quando faz a estruturação do self. Você deixa uma pedrinha na mão do cliente. Deitei ao seu lado no chão e disse: Pedro, sou eu, Gina. Eu vim para lhe ver. Você me vê? Eu quero compreender essa sua angústia. O que é que se passa com ela? E ele repetia: eu sou Obaloaê. E eu continuei: eu vim para ver e ouvir o Pedro. Enquanto insistia, pressionei a pedra entre a minha mão e a dele. Ele então falou algumas coisas desconexas. Um pouco depois já respondia quando eu o chamava por Pedro. Pedi então que o desamarrasse. Segurando a pedra, ele sentou-se. Foi medicado e adormeceu. No dia seguinte, não me pareceu delirante e me disse que ele tinha vontade de se esconder dentro de um armário. Fez então a sessão da estruturação do self, estourou o saco de ar mais de uma vez com muita força. Repetia o gesto e reconstruía o objeto diversas vezes. Parecia viver um ritual. O pai de santo telefonou para Pedro, avisando que ele deveria fazer um novo trabalho. Por precaução, com o consentimento dele, eu fui até o candomblé alertar sobre a presença de Pedro em trabalhos espirituais. Naquele momento, Pedro estava fragilizado pelo sofrimento. Não havia nenhuma fronteira bem marcada. Não havia distinção entre o dentro e o fora. O invisível se materializava, ficava mais presente. Pedi com respeito, com todo o meu respeito, que se necessário fosse algum ritual, que não houvesse a presença de Pedro, que fosse realizado apenas com a família, já que era ela quem solicitava. Havia a impressão que algo essencial à sua unidade ainda não se revelara. Na semana seguinte, ele retornou ao toque dos objetos relacionais. Mostrava-se delirante. Pretendia construir um plano para flagrar a pessoa que entrava em seu quarto para captar seus pensamentos. Terminada a sessão, disse: Gina, tem uma caveira aparecendo diante de mim. Ela está bem na minha frente. É a morte querendo entrar. A morte que perfeitamente simbolizava sua psicose. Pedi que se dirigisse à caveira e exigisse sua presença também diante de mim. Aqui entre nós, eu pedi morrendo de medo, tá? Não foi tão fácil assim, não, porque eu não queria ver caveira nenhuma. Sua presença também diante de mim. E indaguei sobre o que ele poderia fazer para se defender dela. Ele custou a falar, mas lembrou-se dos movimentos das artes marciais. Parou para pensar e escolheu
como melhores movimentos para o Tai Chi Chuan, como melhores movimentos para aquela situação. Ele respondeu, ele disse, posso fazer um Tai Chi Chuan. E passou a se mover com um gesto de quem iria lutar, mas eram gestos tão delicados e tão bem desenhados que mais se assemelhavam a uma dança belamente coreografada. Não reconheci ali o gesto do Tai Chi, mas eu os reproduzi ao seu lado, olhando para a parede, assim como ele, até o momento em que ele me disse, ela desapareceu. As sessões com os objetos relacionais demoraram mais, e cada vez mais tempo elas demoravam, vivenciando os objetos e, ao final, descrevia uma imagem quase que constante. Abri um grande armário para ali encontrar algo que deveria ser revelado. No decorrer de uma sessão, retirou-se de si o cobertor de voal com bolinhas de isopor, o grande objeto relacional que o cobria. Retirou os demais objetos, levantou-se e disse, sabe o que eu quero mesmo, Gina? É sair do meu corpo e me ver. E aí eu respondi para ele, mas isso é possível. Ele, muito surpreso, indagou, mas como? Eu falei, fotografando parte por parte do seu corpo. Conversei com um fotógrafo, amigo meu, e que tinha um laboratório no Catete, e marquei um encontro com Pedro no consultório no sábado pela manhã. Fotografei-o em pé, parte por parte, em 72 fotos. Naquela época eu tinha aquele rolo de filme que se desdobrava. Seguimos para o laboratório, onde Pedro acompanhou todo o processo. Revelar, colocar na corda e secar. Em seguida, voltamos ao consultório e, de posse das fotos, remontamos o corpo, parte por parte. O encontro durou mais de 4 horas. Ele viu a montagem desse corpo e sua reconstituição. Não houve mais ideias delirantes de nenhuma forma. Em nova sessão da estruturação do self, pela primeira vez, ainda deitado, ele tocou o objeto de saco plástico de água que estava na altura do coração e o acariciou. Depois tocou no seu peito e, levantando o olhar, e me disse. Ele olhou e falou, eu sinto um vazio imenso aqui dentro, mas quando olho nos seus olhos, eu vejo que sou capaz de amar. Pedro revela o diálogo com o objeto, desaparece o vazio interior, dando lugar ao gesto que o coloca no mundo. Pelo olhar, certeza de sua capacidade de amar. O objeto relacional, ele não tem especificidade em si. É na relação estabelecida com a fantasia de cada sujeito que ele se define. Ele é alvo de carga afetiva, agressiva e passional do sujeito, na medida em que esse lhe empresta significado, perdendo então a condição de simples objeto para ser vivido como parte do sujeito. Quando os objetos são absorvidos pelo corpo e não mais sentidos, poderia-se dizer que o dentro e o fora não tem distinção. Os opostos, o cheio e o vazio, o leve e o pesado, fluem ao mesmo tempo de forma contínua. Surge nesse momento a identidade com seu núcleo psicótico, que ao mesmo tempo que os contrários são capazes de cindir, são também facilitadores de um processo de integração. Concordo que não há perdas. No texto Vazio Pleno, Lígia Clark supõe que há uma troca entre o sujeito e o objeto num espaço real, preenchendo um aparente vazio. O objeto colocado no entorno do sujeito é superdimensionado,
sem representação, mas também sem tensão. Nesse caso, o espaço é vazio. Mas quando o objeto é colocado em seu espaço e encontra um campo de forças que se relacionam entre si, certamente o vazio e o pleno se completam, se fundem através de uma vivência estética. Para Lígia, a importância estava na busca do corpo, na descoberta, ali na vivência, e não na participação do objeto dado. Trabalhar com psicótico, sujeito sem subjetivação, como disse Peter Paul Pelbart, sujeito anulado e não existente, me levou a perceber que Lígia buscava um outro corpo, um corpo sem linguagem, o estado do nada, para que sem a linguagem e sem a consciência que denomina, que a sujeita, permite surgir criativamente um corpo que a partir de si reestruture a relação com a vida. Esse corpo que, criando limites, a partir daí, entre o dentro e o fora, o agir e o fazer, haja por sua própria vontade, criando relações estéticas com a mesma simplicidade de quem joga pedrinhas na água do rio. Descobrir esse corpo é livrá-lo de um outro, preso em amarra dos hábitos que talvez não lhe pertençam. Para Lígia, é esse corpo que interessava, não um corpo circunscrito. Ao chegar um cliente em sua casa, ela dizia: não me interessa a sua biografia. Se você soubesse, você não estaria aqui. O não saber é permitir a descoberta. Assim, Lígia buscava o desconhecido em si mesma, partindo-se e fundindo-se em um outro. A Tânia falou: esse caso do Jorge, vamos botar o Fora do Corpo como título. Eu achei lindo, mas hoje eu queria também acrescentar um outro título: Empresta-me seus olhos. Obrigada. Eu estou muito emocionada porque eu tenho o privilégio de ter ouvido algumas vezes Lula e Gina falarem nesses últimos anos, e eu acho que hoje eles falaram mais lindamente do que nunca. Vocês não sabem como vocês são privilegiados. Então eu fico até assim com dificuldade de tomar o microfone em seguida, mas eu acho que é importante a gente poder conversar também a partir do que eles disseram e conversar mesmo entre nós. Então estou esperando as perguntas, comentários, ideias de vocês a respeito do que eles trouxeram tão generosamente, tão belamente para a gente. Enquanto vocês vão aí bolando o que vão falar, eu vou só fazer um comentário ou outro. Combinado? Tá bom. Então, eu fico sempre diante da questão, das questões trazidas pela estruturação do self, eu fico sempre muito tomada por duas coisas, talvez eu possa dizer hoje. A primeira coisa é que essa proposta, essa proposição, né, para usar o termo que Lígia e Eliot Sica usavam para falar da arte, essa proposição, eu acho que ela se situa realmente num terreno fronteiriço entre arte e terapia, mas de uma maneira que ativa muito fortemente a proposta da arte de estar na vida, a expansão da arte no campo da vida, mais do que uma especialização, uma especialidade terapêutica. Eu acho que a estruturação do self, ela torna mais aguda, talvez mais aguda do que nunca, essa potência da arte
de estar fora dela mesma. Eu acho que isso é muito importante para se falar de arte hoje, para se viver arte. A ideia de que a arte não está no museu ou dentro de uma exposição, mas ela é experiência vivida por nós, eventualmente no museu, eventualmente fora do museu, mas, sobretudo, como uma experiência que traz a nós mesmos, de forma muito aguda, nos traz a uma certa presença. E, para mim, a estruturação do self talvez materialize isso, traga isso da forma mais forte possível, né? Estou falando disso pensando na estruturação do self e tentando também elaborar a minha curta experiência com a estruturação do self que eu realizei com a Gina há poucos anos. Então, cada vez que eu ouço Gina e Lula falarem, isso se reativa, essa potência que eu vejo na estruturação do self. Essa é uma coisa que eu queria comentar e, enfim, pedir que eles comentassem, reagissem a isso. A segunda coisa, mais localizada dentro dessa afirmação primeira, é o lugar do corpo aí, nessa reflexão, nessa proposta, nesse trabalho, que eu acho muito rico. Há uma reflexão sobre o corpo aí e uma prática do corpo que é extraordinária e que é difícil de formalizar em palavras, porque às vezes me dá a impressão de que parte em muitas direções. O que eles trouxeram hoje, na fala deles, Gina e Lula, esteve presente muitas ideias sobre o corpo, né? Eu vou citar algumas delas, eu acabei não anotando, queria ter anotado, mas eu fiquei com muita vontade de vê-los de lado e não aqui tão meio de trás como eu estava, e também eu estava tossindo, não queria atrapalhar a fala deles, então eu fui para lá e não tinha com que anotar. Mas se puderem me ajudar, eu acho que tem essa ideia muito forte, né, de uma desestruturação, uma fragmentação do corpo, que daria lugar a uma reestruturação, né? Mas essa reestruturação, ela introduz algo radicalmente novo, então não se trata mais daquele corpo suposto anteriormente, mas de criação de um novo corpo, como a Gina falou muito bem, né? E, de alguma maneira, esse corpo é arte, né? Esse corpo não se apresenta mais na tradicional dicotomia entre mente e corpo, pensamento e corpo. Talvez até a dicotomia linguagem e corpo seja também revirada nesse novo corpo, não sei bem, para mim é algo muito enigmático a relação entre linguagem e corpo, tal como a estruturação do self nos convida a repensá-la. Mas, seja como for, eu acho que essas dicotomias, né, essas oposições mais ou menos tradicionais, são reviradas pela estruturação do self, pelo trabalho de Gina, e atualizadas de forma, esse reviramento é atualizado de formas múltiplas também no trabalho singular de Gina Ferreira e Lula Vanderlei. Então, para lançar aqui a nossa discussão, eu pediria para eles falarem um pouco mais sobre o corpo dentro dessas várias perspectivas que se abriram aqui hoje. O Lula sempre fala melhor, é mais reflexivo. Eu acho que, por exemplo, o que é que, nesse caso do Pedro, também o que é que ajuda, né? Porque, ao lado dele, e fazendo o mesmo gesto, né? Não importa, eu estou ali, é o mesmo quando se toca no corpo, né? E mesmo quando você não toca, a estruturação do céu, ela só tem efeito porque ela tem efeito quando você está presente. Porque eu já tentei fazer em mim mesma, não consegui. Não dá. A experiência
Sabe, é a experiência, falou muito bem, a experiência do outro. O que é que são duas moléculas juntas, duas células juntas, elas vão se reproduzir e ela cria nesse corpo, então, esses dois corpos mesmo, né? Ela cria uma reprodução de um outro corpo que ocupa o espaço. Nesse movimento, né, com o Jorge, ele sai dessa interioridade, dessa introversão, e nesse gesto, segundo, vamos dizer, mesmo como a Lígia define o gesto, ele cria uma comunicação. Mas é o corpo dele que faz e ocupa esse espaço. Então, desaparece a caveira porque esse corpo ali passa a existir. Entendeu? Está nesse espaço vazio. Ele está ali. Né? Corpo e espaço. E a linguagem, ela é da maior importância, sim, porque nesse sentido tem um outro corpo, mas ela tem um sentido porque você vê. Eu tenho muitos clientes que veem palavras, como o caso mesmo de uma cliente que vê, que eu, como tem nos tempos atuais, né, tem o WhatsApp, então ela viu um WhatsApp escrito, sua inútil, entendeu? E ela ficou chocada, né? E depois ela se viu embaixo de um chuveiro com um caderno, que tudo que estava escrito estava sendo molhado, o caderno, e as letras iam correndo, desapareciam, e o caderno estava limpo. Quer dizer, aquilo que cindiu, né, no corpo e que o objeto ali reconstrói, né, ela vai fazer a experiência, né, criativa, né, ela vai criar a imagem. Essa é um exercício de criação. E esse exercício de criação te prepara para criar as soluções diante dos conflitos da vida. É óbvio, é claro, não que a linguagem não tenha importância. A Lígia tinha interesse imenso pela imagem. Ela ficava esperando, ansiosa para você contar o reverie. Se você não tivesse reverie aquele dia, era uma decepção para ela imensa, porque ela ficava atrás daquilo que você foi capaz de criar, porque ela é a propositora na estruturação do self, mas você é o sujeito, né? E você é a obra. Você é a obra e é o criador. É isso. É você quem cria. Então, ela fica na expectativa, ela tinha a expectativa dessas cenas, dessas imagens, que vão ser constantemente, vão estar, elas podem te dar o sinal, essa imagem, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a um mês, daqui a 2 meses, sabe? Ela pode te dar um sinal. Você já construiu a sua vida, sabe? Eu mesma, comigo, eu me lembro de só ter me tocado de um reverie intenso 13 anos depois, quando eu tinha solucionado a minha relação com o trabalho, que tinha muito a ver com a minha própria essência. E aí eu me lembrei desse reverie de 13 anos atrás. Eu acho que então, tem essa questão, mas o importante não há como separar corpo e espaço. E obviamente, essa construção da linguagem é nossa, né? A gente reconstrói não só o corpo, mas reconstrói a linguagem, né, para poder ter mais uma comunicação com o mundo. Sei como é que eu vou falar.
Como não tenho uma formação nesse campo, eu pego muitas experiências, né, dos clientes para pensar. Mas isso aí fala do corpo, como o Tânia me pediu, eu sempre me encasquetei durante muito tempo com uma frase de Lígia Clark. Eu não consegui entender bem o que é aquilo. Ela acidenta, né, dá um corte na mão, e ela, quando está tomando banho, para não bater água ali, ela bota um saquinho do prato, como que as pessoas fazem. Um dia ela pega o saquinho, enche, dá um nó, brincando com aquilo ali, e coloca uma pedra no vértice. A pedra afunda um pouco, tem uma relação com o saco, e com o saco de ar, né? Você tem ali o leve, o infrado, né? E o concreto, pesado, naquela relação. E ela diz, isto é o corpo. Diabo, Elisa, quer dizer com isso. Não me encasquetei. E aí toda a obra dela muda de percurso, né? O que seria o corpo ali? Depois de muito tempo que eu fui descobrir que o corpo não existe. O corpo não existe. Não estou falando do corpo biológico, que a gente está falando. Mas o corpo vivido não existe. Ele é múltiplas experiências e você descreve a partir de uma experiência. É uma teorização do outro. É um conceito do outro. Evidentemente que é muito claro outra coisa também que me chama muita atenção nos meus clientes havia um momento que há uma série de sonhos que são metáforas da estruturação do self, né? E é impressionante como em alguns clientes essas metáforas são desdobradas em dias, né? Você tem um sonho que continua no outro dia, na vida cotidiana a gente não tem isso, né? Um sonho que continua num dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia, né? Eu não me lembro de eu ter tido um sonho que na semana seguinte eu tenho uma continuidade, ou então algo semelhante, que dá um passo, depois. Isso é muito comum nos clientes que eu tenho. Eu sempre fiquei muito intrigado com isso. Na medida que você toca naqueles objetos e ele defeta um corpo, ele fragmenta um corpo, e aquela fragmentação é vivida como um vazio, né? E aquele vazio capta os objetos para um espaço interior, imaginário, onde eles ganham um significado, há um esforço, né? Do corpo de ressignificar aquele mundo absolutamente novo. Essa ressignificação do mundo, esse esforço de dar sentido essa experiência tão nova, que remonta a vida dele toda, põe o imaginário em movimento, e é uma criação de todas essas coisas. Então, eu sempre imagino que a Lígia me mostra com clareza mesmo a inexistência do corpo, e com essa fusão que ela faz do corpo como essa teoria da válvula topofágica é uma teoria corporal extremamente bela, né? Extremamente bela, que ela me leva a uma pergunta primordial que eu sempre tive quando estou fazendo a estruturação do self de Lígia. Quando a gente morre, a gente se separa da natureza ou se une à natureza? Quem me responde? Oi? A gente se une à natureza. Como é que é? Do pó vieste ao pó voltará. A gente se une. Se une à natureza. Quando eu faço essas experiências com os clientes, quando eu vejo essas coisas de Lígia, eu sempre tenho a sensação que no percurso dela ela mostra que a gente
se separa da natureza. Se separa? Se separa. A gente é um mundo orgânico com Deus. Né? E esse mundo quebra-se com a morte. Você acredita que isso se aplica também às mortes cotidianas? Oi? Você acredita que isso se aplica às mortes cotidianas e não simplesmente à morte do corpo definitivo? As mortes cotidianas? Eu nunca tinha pensado assim, uma boa pergunta. Eu nunca tinha imaginado sobre a questão da morte cotidiana. Eu quero pensar mais sobre isso. Eu sempre eu quando estou fazendo a experiência, eu digo que a obra de Lígia junta vida e morte, né? Sufocamento, libertação, tudo isso, não estou falando da morte física, mas né? A destruição e a construção simultânea, né? Daí ela é, de qualquer forma, um ato de resistência, né? Ela é um aponto para a vida, um ato de resistência à vida, né? E essa coisa. E eu pensei então, a gente se separa, o cigarro, eu sempre fico com isso na cabeça quando eu estou lidando com meus clientes, né? E tenho a nítida sensação que a gente se separa. Talvez na morte cotidiana a gente separe e retome, né? Para renascer tem que morrer, né? Eu estou dizendo que para renascer tem que morrer, né? E essa... A gente vive tentando renascer e às vezes consegue, foi porque morre-se cotidianamente, metaforicamente, se morrem muitas coisas, né? E a gente renasce, tenta renascer, às vezes nem consegue, mas tenta, né? Não, eu acho que há um vazio, não precisa ser de um trauma, porque se é um trauma ele vai ser muito maior e dependendo da pessoa, ele pode não ter. Se é, por exemplo, na psicose, esse vazio é profundo e não tem aonde ele não bate em lugar nenhum, porque a divisão é total naquele momento de crise. Né? Mas o vazio que a gente fala e que a Lígia fala é o vazio existencial mesmo, que todos nós temos, né? E que a gente vive e que às vezes nem dá conta, né? Você não precisa sentir um vazio no peito, de fato, né? Mas existe um vazio no qual você, e às vezes, infelizmente, você tenta preencher. Entendeu? Porque seria muito bom que você desse conta desse vazio e deixasse ele por um tempo, né? Mas se tenta preencher com palavras, se tenta preencher com qualquer coisa, ela fala desse vazio existencial. Só falar um negócio. Esse vazio potencialmente criador, né? Quer dizer, é um vazio que é um vazio, quer dizer, é quando diga a morte e a vida em Lígia se junta, né? Quer dizer, o vazio é potencialmente uma criação, né? Onde começa. Mas você vê isso na arte de uma maneira geral. Você pegar o vazio em Mira Schindler é potencialmente criador, né? No começo, Nelson Freire, o vazio é potencialmente criador, né? Você tem isso de maneira na arte brasileira muito, muito constante. Lígia leva a gente a sentir, né, essa coisa. Mas eu descubro quando as pessoas com grave sofrimento psicótico experimentam a coisa de Lígia e há uma sobreposição dos vazios, que o vazio da psicose é potencialmente criador. Potencialmente doloroso. Não só belo, é um outro sentido, né? Porque é um sofrimento e tanto. Agora, de qualquer maneira, eu acho que, e isso é na minha opinião, embora eu não crie, não faça a arte em si,
mas a angústia que todos nós temos, ela é um potencial da criação, para a criação. O artista tem a sua angústia e necessita dela para criar. Necessita dessa angústia para desenvolver e chegar a uma criação plena. Mas Eu acho que essa angústia é esse vazio que o Lula fala, né? E aí ele mergulha em si e ele vai poder criar, que é a mesma situação. Eu acho que a angústia é imprescindível na criação. Só um pouquinho, gente. Tem uma pessoa aqui, depois... Voltando ao que vocês tinham comentado agora da união com a natureza, então será que a reestruturação do self seria uma união e afastamento? É um jogo como esse, de união e afastamento com a natureza? sim, quer dizer, pela teoria da baba, onde eu gosto de sim. É uma baba que sai das suas entranhas e que a liga ao mundo e que é o seu corpo. A quebra da baba é a quebra do próprio corpo. Então tem todo esse jogo de a carne do mundo, como a Merleau-Ponty chama, né? Ela traz à tona essa vivência e trabalha ela, né? Ecológica. Tânia, eu vou até nesse fazer uma sentido. pergunta à Tânia. Que eu me lembro se ela, eu acho que a Sueli aí nesse ponto ela tem razão quando ela fala, vai falar da pesquisa cartográfica e ela fala da baba antropofágica. Porque na própria estruturação do self, você cria e recria. Entendeu? Sabe, como na baba, né? Então você cria e recria e isso é uma intervenção, sabe? Então você modifica o teu processo. Você está entendendo? Está entendendo no sentido que é o cartográfico? É no sentido que você intervém num processo que produz outro, que vai produzir outro. E a baba também. Tem uma coisa do um conto de Lígia fabuloso que Eu é perguntei à Tânia, mas a Tânia é professora o meu doce. de pesquisa. Meu Doce Rio, né? Acho que vocês leem com um conto fabuloso. É a história de umas pessoas que viviam no dorso de um dragão. Eu não me recordo quando eu Doce Rio, mas com o passar do tempo as pessoas esquecem, né? Que vivem no dorso de um dragão, né? Aquilo se desfaz, né? Essa percepção. Mas as pessoas sonham, as crianças percebem que o mundo é um bicho vivo. Isso é muito bonito, o mundo é um bicho vivo. Tem uma coisa também muito interessante nessas coisas da Lígia, que a Gina fala da carta a Mário Pedrosa, que é uma página de literatura belíssima, em que ela fala do escorpião, né? Se dedica ao escorpião. O escorpião perde a pele constantemente e reconstrói, né? Reconstrói. Como a gente não tivesse suporte, como a gente acreditava na modernidade, suporte para reconstruir. A vida era revirar o avesso permanentemente, né? Permanentemente uma construção, né? E tal. Essa metáfora do escorpião é maravilhosa também. Pronto, tem uma pergunta. Eu não queria nem ter se distanciado tanto, mas eu estou tentando pensar nesse olhar da arte, né, no espaço. Acho que ela propõe um espaço substância e aí ele fica falando sobre que quando a gente está, por exemplo, na água, a gente não pode se localizar dentro da água como fazemos no ambiente terrestre, com localizações para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Esse espaço substância seria, enfim, a água ou o ar. E
claro que o espaço que a Lígia, né, chega, né, seria o corpo. Né? A obra de Lígia se desenvolve nesse espaço-corpo, que é um espaço-tempo, que é essa imanência, né, permanente. O espaço-corpo é você imaginar um espaço imaginário interior do corpo, né, onde a Lígia se realiza. Né? Então, a metafísica da Lígia é dentro do espaço, que é dentro do corpo, que é o tempo. Né? É muito complicado a gente pensar nisso. A obra de Lígia leva a gente a uma metafísica muito complicada. Eu só sei pensá-la a partir de experiência. Tá gostoso o papo, vamos mais. Você acredita que o vazio pleno tem uma relação muito forte com a casa? Porque o vazio pleno, segundo a Lígia, diz que a fantasia tem conotação com algo vivido, mas só que o novo não tem conotação com coisa alguma, justamente por ser novo. E o acaso ele é justamente isso. Ele não é igual ao aleatório, que necessita de noções mais duras e científicas. O acaso ele requer um conjunto de ferramentas metafísicas para acontecer. Ele depende de um outro que vai ser eternamente outro, e por isso mesmo eu estava de novidade. E quando eu penso esses dois conceitos, eu penso sempre que eles estão muito ligados, mas a Lígia não fala nada sobre acaso. Não nem. As perguntas que a gente tem que pensar e tal, mas é um caminho muito interessante essa questão do acaso, né? Não fala onde. Muito interessante. Porque a ressignificação que se dá no objeto, né? Quer dizer, no vazio, não é? O objeto perde existência completamente ao acaso, né? Por isso que eu não chamo o próprio muito processo dela tem um acaso, né? Mas é um processo que de um ela passa para o outro e passa para o outro, a própria vivência da Lígia, né? E pode ser um acaso. Eu chamo de, eu posso admitir o nome de terapia, porque você veja, no caso dessa menina, ela necessita da minha presença. Então, há um diálogo em que a presença é fundamental das duas pessoas, um diálogo subjetivo, que isso acontece numa terapia, né? Tal. Mas eu posso ver também que não é aquela experiência de que eu traço aquela palavra que vou retomar no futuro, aquela coisa, por acaso. Não, acaso não existe. Posso fazer uma pergunta? Vocês falaram da potencialidade do vazio e que a criação vem do vazio, e você explicou mais ou menos como que foi nascendo um pouco da história dela, né, dentro das proposições dela artísticas. E a intenção era que virasse uma coisa terapêutica? Não, a Lígia não tinha essa intenção. Ela só ela mudava vários nomes, né? Relaxação, como eu estava falando. Depois, por conta desses reveries, quer dizer, essas imagens oníricas que surgem durante o processo no cliente, elas chamam de memória do corpo, porque ela acha que são lembranças que vêm e metafóricas, né? Mas de fato sai essa angústia da cisão, esse conflito, né? Esse vazio da alma que apareceu ao longo da vida e que mas aí ela só vai chamar de estruturação do self quando ela percebe que a vida dos clientes começa a mudar. Sabe? Então, ela diz, poxa, está havendo mudança, então está havendo uma reestruturação. Quando, hein? Quando que ela percebe? Por favor, hein?
Na Sorbonne, não. Lá já, Aqui. ou depois? Você pode ver, 76 ela chamava de relaxação. No glossário, tem na biblioteca do MAN o glossário de casos clínicos escritos pela Lígia. Eles foram trabalhados, cada um de nós que participávamos quando o Paulo Recklinhoff era diretor do MAN, a Lena Vana Pinheiro, que foi convidada pelo Paulo para fazer um projeto de reorganização daquele acervo que a família tinha dado logo após a morte da Lígia. Então, nessa reorganização, né, como o Lula ficou com as proposições, a outra ficou com umas fotografias que tinha lá dentro, e eu fiquei com os casos clínicos. O trabalho era tirar qualquer coisa que identificasse o cliente. A Lígia escreveu todos os casos, que ela tinha mais ou menos, eu acho que tem no glossário 25 casos, alguns eu não coloquei, por exemplo, casos que tinham uma sessão ou 2 sessões, porque ela atendia muitas pessoas que eram públicas na época também, então tinha que, sem mexer na língua, no relato dela, no estilo dela, né? E ela pensava publicar, ela estava escrevendo e preparando para publicar. Tá vendo aí? Eu me perdi. Eu acho que eu fiz a pergunta errada. Porque eu não consegui captar essa transição. Ah, sim, então. Até que momento que Em nós tivemos 76, clientes. exato, em 76, se você olhar ali, todos os casos estão em ordem cronológica, né? E aí você vai ver como ela muda. Em 76 ela chamava relaxação, né? E ela ainda fazia com um método indutivo, que era o Sapir, que era o método do Dr. Sapir, né? Do Fididá, aliás, do Fididá, e que era o Sapir, era daquele tipo, fecha os olhos, deitada, você agora está andando sobre uma grama, e aí vai se aproximando de um lago. A pessoa tinha que ficar imaginando isso. Aí ela começou, mas ela já utilizava os objetos que ela já tinha começado a construir na Sorbonne, sim, ainda, né? Na rosácea, por exemplo, ela fez a rosácea que o Lula descreveu na Sorbonne, nas aulas de nostalgia do corpo. E então ela começou a perceber que os objetos faziam muito mais efeito do que o Sapir. Ela dizia, esse Sapir é uma bobagem, porque tem reflexões, ela refletia, ela escrevia tudo. Isso aí é uma bobagem, mas objetos fazem muito mais efeito, né? E em relação se ela era terapeuta ou não, para mim era, mas se ela se via assim, era muito engraçado. Porque se você indagasse alguma coisa que ficava mais complicada, ela dizia, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou... Isso aqui não é terapia, eu não sou terapeuta, eu não tenho obrigação de saber isso, não quero saber. Daqui a pouco ela esquecia e dizia assim, porque aqui não é terapia, entendeu? Ela mesmo dizia. Então, eu acho que ela também foi muito corajosa, porque ela pegou uma época muito braba. Foi a década de 70, pegou ditadura e pegou liberação do corpo. E pegou muita gente do meio da arte, do cinema, enfim, da música, e artistas plásticos também, era um pessoal, né, que estava ali na rebeldia de tudo, né, que, com toda a razão. E ela foi muito corajosa. Quando eu mostrei que o conceito que ela faz, a troca de carta que ela identifica, o conceito que ela faz da mamotofrase, o trabalho da mamotofrase, tinha os princípios da estruturação do self, né? Ela tem um contínuo, né? Agora, a inserção nisso social, né, é por etapas, é por mudança. Por exemplo, tem uma mudança muito interessante na Lígia, é que quando ela começa a fazer essa experiência da estruturação do self, da relação com os objetos relacionais, os psicanalistas, Pellegrino, Nicéia e tal, não davam um cliente para ela, né?
é assim, aquele cliente que não andava, não sei o quê, ela fazia uma experiência daquela e você retoma a terapia. Nossa, é seu papel. Depois, ela se dá conta de que a linguagem daquilo ali era outra, né? Não era para isso, né? E ela começa então a se afastar do psicanalista e tentar, ela já vai definindo socialmente diferente a estruturação do self, né? É quando ela chama Gina, né? Ela sente-se só, né? Nisso. Quer dizer, a inserção social disso, isso é um contínuo, a inserção social disso, a colocação dos nomes, terapia, isso depende de fase, de aceitação, né? Mas é muito importante pegar o glossário, que quem quer fazer um estudo da Lígia na estruturação do self, eu acho legal pegar o glossário e acompanhar essa cronologia em que ela vai mudando. Na Biblioteca do Mana. Tem, na biblioteca da Angel Viana também tem um glossário da estruturação do self. Gina, eu gostei muito de ouvir você falando, e eu não conhecia essa fala do Mário Pedrosa da Lígia. Você tem que dividir isso. Ouvir essa fala justamente hoje que a gente estava discutindo uma outra coisa de manhã, desse lugar da partilha que o artista tem que fazer, né? Então, tem alguma coisa que ela, eu pensando nela e no Hélio, vão radicalizando certas propostas da vanguarda da arte, num certo sentido, que poderia levá-los a ficar sozinhos lá no lugar do artista idealizado, né, da subjetividade artística, daquilo que dentro de nós é. E aí, num certo ponto, também no Hélio tem esse lugar de comprometimento ético, além do estético, de partilhar aquele lugar onde eles estão chegando, né? E isso, para mim, quando você falou essa frase do Mário, porque você tem que dividir, é um compromisso ético, você está experimentando alguma coisa de uma possibilidade na vida, e esse lugar, né, de que a gente fica mesmo, é terapia arte, mas de alguma forma, esse encontro que se dá em presença, onde eu posso partilhar uma certa experiência, pode ser com pode ser com uma turma ali na Sorbonne e tal, para mim veio essa clareza, assim, de um encontro de potencialização da vida para os dois, porque eu fiquei pensando, ela também precisa dividir isso, né? Tem uma experiência da solidão também, quando você vai num lugar sozinho ali, e acho que ela partilha com vocês, né? Tem de saberes, de experiências. Não, e era uma solidão muito grande, porque eu dizia assim, uma vez falei, Lígia, sabe, eu acho que você devia fazer a estruturação do self. Ela disse, mas quem é que vai fazer em mim? Ninguém. Sabe, sabe que lembra, quando você fala nisso, assim, é que ela vai eliminando tudo entre ela e o outro, né? E vai tornando aquele mundo invisível, que requer a presença dela e o outro, né? Agora, a fase do Mário tem uma coisa, o Mário tem muita preocupação, né? E isso ele me disse, muita preocupação com a solidão da Lígia Carta. Ele se preocupava muito com ela. Quando ela faz esses objetos pequenos, chamada nostalgia do corpo, de qualquer forma, a comunicação tradicional da arte é quebrada. Né? Aquilo é mas exercício que alimenta e vai ali você descobrindo em você. Né? Agora tem Aí ele diz, de vida, né? Estava pensando também no Hélio, Valor. Fique um pouquinho para a gente poder te ver e as pessoas também poderem te ver. Não, eu entrevistei uma vez o Hélio na Inglaterra, que trabalhou bastante com o Hélio, e ele falou que o Hélio foi no trabalho cada vez menos se importando com a obra ou com ele como artista, porque o interesse dele era provocar o estado de criação do outro, era isso que ele estava interessado, num certo ponto da obra. Então, eu fiquei pensando nesse caminho desses dois artistas de ir no encontro do outro, e aí não tem mais essa questão, Dadivoso, isso é cara. arte, não é? Eu estou indo naquilo que é a necessidade do
mas é um processo, sempre, né? Então, mas eu queria deixar uma coisa aqui, claro que eu lembrei de repente, que quando a gente fala solidão da Lígia e tudo mais, a Lígia tinha muitos amigos, não é essa solidão que a gente está falando, é uma solidão interior. E era uma solidão na qual ela povoava aquela solidão, ela povoava aquela solidão para se sentir sozinha, para se sentir só. Era uma solidão que ela criava porque era ela. Isso. Entendeu? Eu não sei se você consegue alcançar exatamente isso. E isso era tão claro que quando ela ligava para chamar para almoçar, por exemplo, ela fazia isso. Gina, olha, você vem almoçar comigo. Você chega 15 para 1, tomamos um uísque, 1h sentamos e almoçamos. Quando for 1h20, tomamos um cafezinho, 1h30 você vai embora. Entendeu? Então, era uma coisa, sabe? Assim, olha, você vem aqui porque eu quero, é a hora que eu quero estar com o outro, depois me deixa. Ela Lula, você vai conhecer, ela quando chegava uma pessoa que ela achava interessante, ela me ligava para ir conhecer também, né? Lula, você vem conhecer o Guy Brett. Depois ficamos muito amigos, mas o primeiro encontro com o Guy Brett foi o seguinte: Lula, você fala francês, inglês, ali, um pouquinho francês, mas não dá para conversar fluidamente assim, não. Guy Brett, não, eu falo inglês. Aí Lígia, aí não dá para conversar. Encerra a conversa, vamos para casa. O Guy Brett foi para o hotel, foi para minha casa, porque não dá. Mário Pedrosa conta que ela, uma vez em Paris, ligou para ele e disse: Mário, minha casa tem 20 e tantos ratos. Ficou apavorado, um invasor de ratos na casa da Lígia. Né? E levou um gato do porteiro para pegar os ratos. E levou remédio para matar os gatos. E aí descobriram que eram 2 ratos. Quando passava, a Lígia dizia 1. Quando o rato passava de lá, a Lígia dizia 2. Num dia ela contou 22 vezes. Ele passou, era 22 ratos. Que existia. Bom, vamos encerrar. Vou agradecer em meu nome pelo privilégio, acho que eu posso agradecer em nome do público também, sem dúvida do Mar, a generosidade aqui que trouxe Gina Ferreira e Lula Vanderlei para essa bela conversa dessa tarde. Obrigada.